confesso para vocês que orei ao Senhor, pedi a direção de Deus, e Deus me concedeu esse texto de Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, que vai falar sobre a igreja em Sardes. E eu quero iniciar aqui com uma frase de um pregador, que eu já falei essa frase aqui, que um pregador disse assim: podemos escolher o que vamos plantar, mas não podemos escolher o que vamos colher. Podemos escolher o que vamos plantar, mas não podemos escolher o que vamos colher. Isso quer dizer que colheremos o que plantamos. Em Lucas capítulo 6, versículo 44, o próprio Cristo Jesus, ele afirma: não é possível colher-se figos de espinheiros, e nem tampouco uvas de ervas daninhas. Quando lemos Atos capítulo 2, versículo 47, Lucas nos afirma que a igreja, ela caiu na graça do povo, e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Mas diante disso, nós fazemos uma pergunta: o que esses primeiros cristãos fizeram? O que eles plantaram para colher esses frutos? Para colher esses frutos. O próprio livro de Atos nos afirma que os primeiros cristãos, eles ouviram a palavra de Deus, eles obedeceram a palavra de Deus, e eles viveram o evangelho na prática. Eles não viveram como os cristãos da igreja que estavam na cidade de Sardes, que tinham fama, eles tinham status, eles tinham o nome de que estavam vivos, mas estavam mortos. Estavam mortos. E diante dessa notícia que Apocalipse nos concede, nos fazemos algumas perguntas aqui. Quem pode nos ressuscitar da morte espiritual? Quem pode nos ressuscitar da morte espiritual? A segunda pergunta, pergunte para você, eu já me fiz a pergunta aqui: eu preciso ser reavivado? Pergunte para você: eu preciso ser reavivado? A terceira pergunta: qual é o segredo para eu viver um avivamento? E a quarta pergunta: o que eu ganho ao ser reavivado? O que eu ganho a ser reavivado? O texto de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 1 ao 6, nos mostra pessoas que tinham nome, que tinham fama de cristãos, mas eles não viviam como cristãos na prática. Vocês podem estar imaginando assim: o pastor reuniu a igreja toda, escolheu um texto exclusivo para falar com a igreja. Não foi isso, irmãos? Passei 3 dias meditando nesse texto. 3 dias. Chorei quando li esse texto aqui. E olhava para esse texto e olhava para a igreja. E a primeira verdade que aprendemos com esse texto, o texto nos afirma quem é o verdadeiro autor do avivamento. Quem é o verdadeiro autor do avivamento? Se vocês lerem na Bíblia de vocês, Apocalipse capítulo 3, versículo 1, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. No capítulo 1 de Apocalipse, Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e aquele que tem as 7 estrelas nas suas mãos. Jesus se apresenta para a igreja de Sardes como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Isso significa que Jesus tem a plenitude do Espírito Santo. Quando Jesus afirma que ele tem as 7 estrelas nas suas mãos, ou os 7 espíritos, primeiro a gente fala aqui das 7 estrelas.
Jesus se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas, ou seja, aquele que tem os líderes, aquele que tem os pastores, aqueles que têm os diáconos, os presbíteros, aqueles que têm os líderes que ele chamou, eles estão nas suas mãos. Eles estão nas suas mãos. E isso quer dizer que quando Jesus cita que eles têm um líder nas suas mãos, que ele tem as estrelas nas suas mãos, ele está dizendo que ele é o dono da igreja. Ele é o dono da igreja. E ele tem autoridade e poder. E por isso ele exorta, ele consola, ele cura, ele restaura. Porque ele é o dono da igreja. A liderança está nas suas mãos. Pois ele está presente na vida da igreja, como aparece em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Ele anda no meio dos 7 candeiros. O homem que João vê no meio da igreja é o próprio Cristo. O Cristo ressuscitado, o Cristo ressurreto. E ele está no meio da igreja, ele anda no meio da igreja. E por isso que ele conhece a igreja. Ele cuida da sua noiva através de nós, líderes. Fomos chamados por Jesus para cuidar da sua noiva. É isso que é impactante no nosso coração. Não fomos chamados por Jesus para cuidar da sua noiva, aquela que ele comprou com seu sangue. Fomos chamados. Então, quando Cristo fala isso, ele diz que nós estamos na mão do Mestre, e por isso nós devemos caminhar firmes fazendo a obra de Deus, porque Ele nos chamou para fazer isso, para cuidar das suas ovelhas, para pastorear as suas ovelhas. A igreja não está só. A igreja não está sendo conduzida pelo vento, mas ela está sendo conduzida pelo Espírito Santo de Deus. No primeiro lugar, Jesus apresenta que ele tem as estrelas nas suas mãos, os líderes nas suas mãos. E em segundo lugar, ele diz que ele tem os 7 Espíritos de Deus e os 7 Espíritos de Deus. Jesus conhece a sua igreja e sabe do que ela precisa. O problema da igreja de Sardes era a morte espiritual. Olha que interessante, Jesus conhece detalhadamente a nossa vida. Jesus conhecia a igreja de Sardes. E por conhecer a igreja de Sardes, ele fala assim: olha, vocês não conseguem um avivamento através de vocês mesmos, líderes. O avivamento só vem quando vocês, líderes, deixarem ser conduzidos por mim. Quando vocês deixarem eu guiar vocês. Quando vocês deixarem eu revertir vocês. Igreja de Sardes, você está morto, você tem aparência de estar viva. Você tem fama diante da sociedade. As pessoas conhecem que você é uma igreja cristã. Para a sociedade você está viva, mas para mim você está morta. Eu conheço você, igreja. Mas eu, como sou um pastor misericordioso, eu, como sou um Senhor que dou uma segunda chance para alguém, eu estou aqui dizendo para você que eu tenho os 7 Espíritos de Deus. E essa palavra, ele está dizendo que ele tem a plenitude do Espírito Santo, ele tem a plenitude do Espírito Santo. É Cristo o que tem o Espírito Santo, o único que pode ressuscitar a igreja da morte espiritual. Após Jesus subir para o céu, quem assume o comando da igreja é o Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 8 e 9 diz isso. É o Espírito Santo que mobiliza a igreja, levando ao arrependimento. É o Espírito Santo que mobiliza a igreja para uma vida de santificação. É o Espírito Santo que mobiliza a igreja para a oração. É o Espírito Santo que entrega poder, coragem, ousadia à igreja. É o Espírito Santo que move a igreja para a frutificação. É o Espírito Santo que dá o crescimento para a igreja. É o Espírito Santo. A igreja está na mão dele. A igreja é conduzida por ele. Outro dia nós estávamos conversando aqui que nós somos uma igreja que nasceu do batismo do Espírito Santo. Mas hoje muitos irmãos nossos não creem mais nisso. Não buscam mais isso.
Às vezes eu até creio que o Espírito Santo é uma força, mas ele é uma pessoa. Ele se entristece quando pecamos. Ele que sopra sobre cada um de nós e nos move a fazer a obra do Senhor. E por isso que precisamos ser líderes cheios do Espírito Santo de Deus. Pastor, como isso se aplica à nossa vida, pastor? A Bíblia nos aconselha que devemos orar no Espírito, viver no Espírito e andar no Espírito. A igreja primitiva, ela impactou o mundo porque eles viveram no Espírito. Todos os líderes, quanto os membros, eles tinham uma vida ativa de oração e estudo da palavra de Deus. Todos os dias no templo, nas casas, a igreja orava pedindo orientação para tomar decisões e coragem para testemunhar de Jesus. Eles pediu isso. O alicerce da igreja, a base da igreja é a oração e a palavra. Não existe igreja viva, igreja poderosa, igreja que impacta o mundo se ela não tiver uma vida de oração e uma vida centrada na palavra de Deus. Jesus em João capítulo 15, versículo 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira. Ele é quem tem vida e transmite vida. Ele, como nós, ramos enxertados na videira verdadeira, nós como a igreja, devemos assumir no poder do Espírito Santo a missão de frutificar. Jesus Cristo, ele reaviva a liderança da sua igreja para frutificar. Esse é um dos propósitos de ele nos batizar no Espírito Santo. E por isso, irmãos, não devemos ficar desanimados e sim firmes, pois Cristo, ele tem poder disponível para a igreja, para conduzir essa igreja a um crescimento. Então, a primeira verdade que aprendemos aqui nesta noite é que Jesus, ele é o autor do avivamento. É Ele que sopra o seu Espírito sobre a igreja. É Ele que batiza a gente no Espírito. É Ele que concede o Espírito à igreja. E por isso que nós devemos ser líderes cheios do Espírito Santo de Deus. A segunda verdade que aprendemos no texto, primeiro a gente sabe quem é o autor do avivamento, quem pode avivar a igreja. E agora, nós pensamos aqui no segundo ponto sobre a necessidade de um avivamento. Vamos ler o versículo 3, versículo 2. Na verdade, a final do versículo 1, né? O versículo 1 e o versículo 2. Diz assim, final do versículo 1 diz assim: conheço tuas obras, tens fama de que está vivo, mas está morto. Versículo 2: fica alerta e fortalece o que ainda resta e está para morrer, porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante de meu Deus. Diante de meu Deus. O primeiro passo para o avivamento é reconhecer e ter consciência de que nós precisamos de um avivamento e que existem cristãos mortos espiritualmente. Esse é o primeiro passo. É reconhecer que precisamos ser reavivados. Reconhecer isso. Jesus, tendo como olhos como chama de fogo, apresenta no versículo 14 do capítulo 1, ou seja, aquele que tem conhecimento profundo da vida da igreja, ele faz o seguinte diagnóstico dessa igreja de Sardes: tem nome de que vives e estás morto. Como eu falei para vocês, a igreja tinha fama, ela tinha reputação. As outras igrejas que tinham ali na Ásia Menor olhavam para a igreja de Sardes assim: você tem fama. As pessoas da sociedade olhavam para si: você tem fama, você tem aparência de estar viva. Mas esse é o diagnóstico das outras pessoas, esse é o diagnóstico da sociedade. Mas quando Jesus olha para essa igreja, ele fala assim: tu pode ser reconhecido como uma igreja viva na terra, mas as tuas obras, quando chegam diante de mim, quando eu olho para dentro do coração de cada um de vocês,
me vejo morte espiritual. Pastor, essa igreja orava assim. Essa igreja congregava. Mas ela orava e cantava, mas o coração estava longe do Senhor. Estava muito longe. É o que Isaías diz: esse povo, ele me louva de lábios, mas o coração está distante de mim. Está distante de mim. Está distante. A igreja tinha fama na sociedade, mas não tinha diante de Deus. Os cristãos eram apenas nome. Porém, eles não tinham o coração dobrado para o Senhor. Muitos não eram verdadeiramente convertidos. E por isso essa igreja está sendo destruída de dentro para fora, pelos seus próprios pecados. A igreja era um candelabro de ouro sem luz. Era um candelabro de ouro sem luz. Era uma figueira estéril. Era um sal sem sabor. Era sal sem sabor. Tinha o nome de cristão, mas não viviam como cristãos. Estavam mortos. As obras diante do Senhor, o Senhor não aprovava. O Senhor não recebia no seu trono essas obras. Você pode perguntar, pastor, o que tem a ver com isso, pastor? Os cristãos de Sardes estavam vivendo uma dupla identidade. Promoviam seus próprios nomes, mas não o nome mais de Cristo. Adorava a Deus somente de lábios, como diz aí esse 29, versículo 13. Os cultos eram sem vida, vazios, sem sentido. Cantavam, oravam, pregavam, ofertavam, mas a mente e o coração estavam longe do Senhor. Estavam longe do Senhor. E não colocaram, como a igreja de Sardes, não colocaram Deus para lá de fora. Eles não estavam mais como a igreja de Éfeso, que não amavam mais a Cristo. Não. Eles faziam as coisas mecânicas. Faziam por fazer. Faziam por fazer. Para cumprir aqui a agenda do mês, aqui a escala do mês. Por fazer. Vou pregar por pregar. Não vou me consagrar. Vou cantar por cantar. Vou levar a minha oferta lá, levar. Motivação verdadeira não tinha mais no coração. Não amavam mais a Cristo verdadeiramente. E além de tudo, irmãos, o pecado tinha infiltrado na igreja. Por baixo da aparência cristã havia pecado escondido. Mas na sociedade conheceu como uma igreja viva. Mas dentro da igreja, tudo indica que tinha líder, que tinha pecado encoberto. O diabo não precisou atacar essa igreja de fora para dentro, não. Ela estava sendo atacada de dentro para fora. Ela estava sendo destruída de dentro mesmo, de dentro dela para fora. O estilo de vida do ímpio estava infiltrado na igreja. E aí vem a pergunta: será que nós não estamos nos comportando como essa igreja? Se estivermos agindo de tal forma, não produziremos frutos. Não produziremos frutos. Seremos uma figueira estéril. Seremos a figueira como Jesus olhou para a figueira, assim, muito bonita, cheia de folhas. Mas quando Jesus buscar fruto nela, não tinha fruto. E por isso Jesus amaldiçoou essa figueira. Eu lembro que umas vezes aqui, né, a gente cantou aqui, orou e disse assim: Senhor, quero ser um novo vaso. Quebra-me. Quebra-me, Senhor. Mas quando o Senhor começa a trabalhar na nossa vida, a gente diz: não quero mais ser mudado, eu quero ficar desse mesmo jeito. Mas não entraremos de qualquer forma no céu. Jesus não aceitará a nossa oferta de qualquer forma. Poderíamos até cantar, mas a pergunta é: o Senhor está aceitando isso? Poderíamos até fazer cultos de ministério, mas a pergunta é: quem é o objetivo? Qual é o objetivo desse culto? Quem é que nós estamos adorando aqui?
Quem é que está sendo exaltado? Quem é? Jesus ainda é o centro da igreja ainda. Jesus ainda é o centro da adoração ainda. Se não for, desiste. Desiste. Os primeiros cristãos caíram na graça do povo porque em cada um havia temor. Havia temor. Eu fico assim, quando paro para pensar naquele texto de Atos, quando Ananias e Safira entraram na igreja e tentaram assim mentir, que o Espírito Santo tinha mandado e levar lá a oferta. Caíram mortos, e a igreja continuou louvando o Senhor. Ananias veio, pegaram Ananias, levaram para fora. Safira entra, morre, e a igreja continua. Havia temor. Deus fez aquilo para que a igreja tivesse temor, dizendo assim: eu estou nesse negócio aqui. Mas muitas vezes vemos para a igreja irreverente, como se a gente fosse para uma festa, como se a gente fosse para a praia, como se nós estivéssemos na rodada com nossos amigos. Não, você vem para um templo onde o Senhor habita, onde o Senhor vai ser adorado, vai ser glorificado. O Senhor não aceita migalhas. Não aceita. Não pense que o Senhor está mendicando o seu louvor, que Ele não está. Ele não está mendicando a sua adoração. Ele é autossuficiente nele mesmo. É nós que precisamos dele. O Senhor tem sido misericordioso conosco. Tem curado, tem libertado. E a pergunta é: o que nós temos feito em gratidão ao Senhor? O que nós temos feito? Eles tinham temor diante de Deus. É por isso que eles caem na graça do povo. Se quisermos ver um avivamento, temos que nos arrepender, nos humilhar diante do Senhor e dizer como Davi: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades e cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. É rosto no pó, irmãos. É quebrantamento diante de Deus. Não é chegar lá, a gente fazer uma oração por fazer, só porque o pastor mandou que era para orar. Não é isso, irmãos. Oração é intimidade com o Senhor, é relacionamento com o Pai. Aí nós perguntamos assim: pastor, por que a nossa igreja não cresce? A pergunta é: o que você está fazendo para que a igreja cresça? O que você tem feito para a igreja crescer? O que você tem feito? Devemos admitir que precisamos de um avivamento. Todo líder que esconde pecados, ele não prospera. 2 Samuel capítulo 2 vai nos afirmar isso. Sem arrependimento não tem avivamento. Sem arrependimento não tem avivamento. Pastor, líder, sadio, igreja sadia, base sadia. Devemos cuidar dos nossos testemunhos e viver digno do nosso chamado. Digno do nosso chamado. Honre seu chamado. Zele pelo seu ministério. Zele pelo seu testemunho, pela sua vida moral. Faça valer a pena esse título de cristão, de discípulo de Jesus. Faça valer a pena isso. Então a gente vê aqui, primeiramente, quem é o autor do avivamento. Em segundo lugar, a gente vê que nós precisamos admitir que precisamos de um avivamento. E em terceiro lugar, qual é a chave para o avivamento? Capítulo 3, versículo 2, a parte ali assim: esteja atento e fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Versículo 3: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrepende-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá
a hora que virei contra você. Não saberá. Após Jesus se apresentar como o único que pode revivar a igreja, através do Espírito Santo também esclarece que a minha precisava de um avivamento. Agora ele diz o que deve ser feito para sair da morte espiritual. Primeiro ponto, observe aí, na Bíblia Sagrada, que tem 5 imperativos nesse texto. Primeiro, Jesus fala que era para eles se tornarem, voltarem a serem vigilantes. Segundo lugar, para eles fortalecerem ou consolidar o que restava. Em terceiro lugar, lembre-se. Quarto lugar, obedeça. Quinto, arrepende-se. Não podemos resumir esses 5 pontos aqui em 3 pontos. Primeiro, a chave para o avivamento na igreja local é voltar a ler, ouvir e entender a palavra de Deus. Ou seja, voltar a ler, ouvir, entender e praticar a palavra de Deus. Outro dia eu falei aqui que o espaço da palavra de Deus é muito fácil. É apenas ler a Bíblia, explicar a Bíblia e aplicar a Bíblia. É isso. O primeiro passo para o avivamento, a igreja de Sardes tinha esquecido da palavra de Deus. Então Jesus ordena, lembra-se. Eu sei que vocês lembram. Eu sei que vocês lembram daquilo que vocês receberam. Vocês lembram do Evangelho. O Evangelho está inculcado na mente de vocês. Ele está enraizado no coração de vocês. Mas o grande desafio é praticar esse Evangelho. Mas ele está aí na mente. E é isso que Jesus manda que essa igreja voltasse. Ele disse, se vocês querem sair dessa morte espiritual, volte novamente para a minha palavra. Volte para a minha palavra. Leiam minha palavra, ouçam minha palavra, pratiquem minha palavra. Vocês querem ver uma igreja morrer? Pare de pregar a Bíblia no púlpito. Vocês querem ver a igreja morrer? Pare de pregar a Bíblia no púlpito. Pare disso, pare com isso. Pare. Exclua a Bíblia da vida de vocês. A gente morre. A gente seca como uma árvore no deserto. E ele fala assim, lembra-te. E ele fala assim, lembra, obedeça e arrepende-se. Porque quando voltamos e lembramos aquilo, recordamos, meditamos, estamos na palavra de Deus e nós obedecemos ela. Ela vai, o que ela vai fazer, irmãos? Ela vai escancarar o nosso pecado. Ela vai nos confrontar. E ela vai nos levar ao arrependimento, a mudança de vida, a mudança de comportamento, o voltar-se para Deus. Então esse é o primeiro passo, nesse lembre-te, portanto, que você recebeu e ouviu e obedeça. O primeiro passo para o avivamento, a primeira chave para o avivamento é voltar para a palavra de Deus. Segundo lugar, versículo 12, capítulo 3. Esteja atento e fortaleça o que resta e o que está para morrer. A segunda chave para o avivamento na igreja é voltar à vigilância espiritual. A igreja de Sardes estava sendo destruída de fora, de dentro para fora. Pecados escondidos era o câncer dessa igreja. O estilo de vida da cidade, ela infiltrou nessa igreja. Então Jesus aconselha que os crentes fiéis, que eles fortalecessem os que estavam prestes a morrer. Mas também ele falou assim, mas vocês também ficam vigilantes. Ficam vigilantes. Ficam vigilantes. Primeiro ele diz que é para voltar a palavra dele, ouvir a palavra e depois se arrepender. Ele fala assim, mas agora eu quero que vocês fiquem vigilantes. Paulo aconselha isso ao jovem pastor Timóteo. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Em terceiro lugar, a chave para o avivamento é viver em santidade. Ah, pastor, mas essa é uma palavra ultrapassada na igreja. Santidade, pastor? Não existe mais isso não. Isso era no tempo da vovó, isso aí, pastor.
Presta atenção aqui, ó. A morte espiritual ainda não tinha afetado todos os membros da igreja em Sardes. Ainda tinha alguns que oravam, obedeciam a palavra de Deus e não tinham se contaminado com o pecado. Agora presta atenção aqui, ó. Os primeiros cristãos caíram na graça do povo porque eles amavam a palavra de Deus. Eles amavam a palavra de Deus. Eles perseveravam na oração. A liderança, ela entendeu que a sua maior prioridade era a oração e a palavra. A oração e a palavra. Através da oração, a igreja ela suporta a perseguição. Através da oração, pessoas são salvas. Através da oração, portas são abertas para pregar o evangelho. Novos líderes são levantados e milagres acontecem. A igreja, a igreja, quando ela é cheia do Espírito Santo, ela tem temor a Deus. Jesus era o assunto no púlpito da igreja no primeiro século. Jesus era exaltado. Ele não tinha um outro assunto a conversar se não fosse sobre Jesus, sobre o nascimento de Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre a morte de Jesus e sobre a ressurreição de Jesus e sobre a volta de Jesus. O evangelho ele é simples. Esse era o assunto da igreja. Ele não estava preocupado com os líderes políticos. Ele não estava preocupado com a economia, não. Ele estava preocupado em pregar Jesus. A chave para o avivamento é voltar a ouvir a voz de Deus. Por 7 vezes em Apocalipse, Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, diz assim: bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Eu ouvi a voz de Deus, irmãos. Você tem lido, ouvido e compreendido e obedecido a palavra de Deus? João capítulo 8, versículo 38 diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Essa foi uma palavra que eu ouvi do pastor Zenilson Brito. Ele disse que ele lendo esse texto aqui, ele fala assim: se nós já conhecemos a verdade, e se a verdade já nos libertou, por que não vivemos como pessoas libertas? Por que não vivemos como pessoas libertas? Ah, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus já libertou a gente, por que não vivemos como pessoas libertas? Por que ainda nos comportamos como pessoas como se não estivéssemos sendo libertadas por Jesus? A verdade é a palavra de Deus. Se você já conhece a verdade, por que você não tem se comportado como cristãos libertos? Nós, líderes, devemos nos dedicar à oração e a estudar a palavra de Deus para conhecer Jesus. Se amarmos a Cristo, amaremos a sua igreja e nunca mais falaremos mal da noiva de Cristo. Nunca mais. Nunca mais falaremos mal da noiva de Cristo. Para a gente terminar aqui, chegar ao nosso caminhar para o final, a gente viu aqui, Jesus é o autor do avivamento. Precisamos de um avivamento. E nós vimos a chave do avivamento. Pastor, quais são as bênçãos do avivamento, pastor? O que eu tenho? O que eu tenho de resultado ao ser uma pessoa avivada? Observe no versículo 5, do capítulo 3, diz assim: assim, o vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida,
Mas, pelo contrário, reconhecerei o seu nome diante do meu Pai e diante de seus anjos. E aí vem aquilo que eu falei agora, santidade, é tempo da vovó, ó, santidade agora é garantia de glória eterna. Viver em santidade agora é garantia de glória eterna. O que vencer será vestido de vestes brancas. Jesus é o objetivo em dizer que quem lembra da sua palavra, e ouve a sua palavra, e obedece a sua palavra, e se arrepende, e se afasta do pecado, esse é um vencedor. Esse é o vencedor. E o vencedor recebe vestes brancas, que é símbolo de festa, de pureza e de vitória. E aí Hebreus capítulo 12, versículo 14 afirma: vamos lá, sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Sem vida com Deus aqui, não haverá vida com Deus no céu. Ah, mas eu quero viver com o Senhor no céu. Mas vive uma vida tudo esculhambada aqui na terra. Vai se iludindo aí. Vai se iludindo que vai viver uma vida aqui tudo de regrada. E pensa que se não se arrepender vai entrar no céu assim dessa forma que não entra. Tá? Então a primeira bênção do avivamento é a glória eterna. Segundo lugar, quem se envergonha de Cristo não terá o seu nome citado no céu. Olha o que diz aqui, ó. Mas pelo contrário, reconhecerei o seu nome diante do meu Pai e diante de seus anjos. Aí vamos lá, irmãos. Quando uma pessoa morre, o que faz? Tira o quê? Atestado de óbito. E o nome é riscado do livro dos vivos. E é escrito no livro dos mortos. Presta aqui, ó. Aqueles que estão mortos espiritualmente e negam a Cristo, ele não tem os seus nomes escritos no livro da vida. E eles não serão lembrados no céu. E aí Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33 diz assim: quem, pois, me confessa diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me nega diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Ah, pastor, mas quando eu ando por aí, eu me escondo, não quero me declarar como cristão. Está se envergonhando de Jesus, meu amigo. Jesus se torna escândalo para algumas pessoas. Escândalo. Se envergonha de Jesus aqui na terra, Jesus não confessará o seu nome diante do Pai lá no céu. Não confessará isso. Paulo fala: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a raiz de Jessé. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E Ele virá, irmão, Ele virá. Então aquele que não confessa Jesus, a quem, pois, não me confessar diante dos homens, eu também, ou quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, chegamos aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, Jesus diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres. Jesus fala essas palavras para a igreja de Éfeso, falando assim: olha, se tu não voltar ao teu primeiro amor, se tu não voltar a me amar verdadeiramente novamente, eu virei contra você, e você deixará de ser minha igreja, você deixará de ser luz do mundo, você deixará de sinalizar o meu reino. E eu creio que você não quer que isso aconteça, né? Então a pergunta final que fazemos aqui: que tipo de cristão estou sendo no mundo?
Que tipo de cristão sendo no mundo? Eu estou sendo luz? Ou estou sendo um sal insípido? Que tipo de cristão sendo no mundo? Você tem fama de estar vivo e está morto? Ou você está como a igreja de Laodiceia? Não é nem frio e nem quente. É morno. No Salmo 119, verso 59, o salmista diz assim: quando paro para pensar sobre a minha vida, trato sempre de deixar meus caminhos errados, para andar segundo a tua vontade. Em outras palavras, o salmista está dizendo assim: tenho pensado na minha maneira de agir. E você tem parado para pensar na sua vida? Nas suas atitudes que tem tomado? Você tem parado para pensar nisso? Você tem parado porque talvez você não tenha frutificado? Você tem parado para pensar nesse: eu preciso ser reavivado pelo Espírito Santo de Deus, eu preciso disso. O salmista termina dizendo: trato sempre de deixar meus maus caminhos errados, para andar segundo a tua vontade. O salmista decidiu mudar. E você, está disposto a mudar? Está disposto a mudar? Você está disposto a ser renovado pelo Espírito Santo de Deus? Você entende que você tem uma necessidade urgente de voltar-se para Deus? Então, irmãos, essa é uma noite que nós vamos orar aqui, pedindo: Senhor, eu quero sair daqui deste culto, Pai eterno, renovado pela tua presença. Eu não quero mais ser aquele líder que eu era. Eu não quero mais ser aquele cristão que eu era. Eu não quero mais ter a aparência de